João, capítulo 8. Amém? Abre aí, Evangelho de João, capítulo 8. Quem tem dificuldade com a Bíblia, ajuda. Quem tem facilidade, ajuda quem tem dificuldade. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos estudar o capítulo 8. Em algumas situações que Deus colocou no meu coração para essa noite. Todos encontraram, assim que você encontrar. Por que eu quero esperar você encontrar? Porque você não vai fechar a Bíblia, tá bom? Amém? João 8, versículo de número 11. Vamos ler? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sente, não feche a Bíblia. Meus irmãos, o capítulo 8 de João tem 59 versículos, irmãos. É um capítulo muito amplo. E dentro desse capítulo, depois que Jesus, entre aspas, absolve uma pecadora, começa um embate de 4 tempos com os judeus e com os fariseus. Começa a briga entre Jesus, fariseus, Jesus e judeus. Certo é que o livro de João já é um embate. Capítulo 5 ao capítulo 11 é embate. Vocês sabiam? Por quê? Capítulo 5, só para refrescar sua memória, eu não vou pregar em cada capítulo. Mas o capítulo 5, Jesus cura um homem que estava em uma cama há mais de 38 anos. Ele cura esse homem, irmãos, num dia de festa, num dia que tinha muita gente em Jerusalém. Até então estava tudo certo, sim ou não? Porém, o problema que os judeus encontraram era sábado. Jesus curou um paralítico no sábado, e o sábado para o judeu era santo, e os judeus ficaram com raiva de Jesus por causa dessa cura. E aí começa a perseguição atrás de Jesus. Por quê? Porque eles foram cobrar Jesus acerca da cura, dizendo: tu curou com minhas palavras, tu curou esse homem no sábado, por que tu fez isso? Então Jesus responde: o meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho. E aí piorou a situação de Jesus com os judeus. Por quê? Porque Jesus se fez filho de Deus, e aí os judeus queriam agora o matar. Então Jesus começa a andar um pouco por fora de Jerusalém. E aí o capítulo 8, Jesus estava um pouquinho por fora de alguma situação. Para provar a Jesus, eles trazem uma pecadora para que Jesus julgasse. Mas eles trazem com conotação, para pegar Jesus no pulo. Mas ninguém pega Jesus no pulo. Ninguém é maior do que Jesus. Ninguém é tão sábio quanto Jesus. Ninguém entende tanto das coisas do passado, do presente e do futuro quanto Jesus. Ninguém surpreende Jesus. O capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. Porventura também é no sábado. Os judeus ficam bravos mais uma vez, irmãos. E no capítulo 11, só para completar, Jesus cura Lázaro. E quando Jesus, na verdade, ressuscita Lázaro, diante de muitos judeus, todos os fariseus e toda a Israel, todo Jerusalém fica sabendo.
Então o nome de Jesus fica aclamado e o ciúme, a inveja, se acende no meio dos fariseus, a ponto de tramarem para matarem a Jesus. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, de embates que Jesus passou. O capítulo 8 nada mais é do que um embate. 4 tempos, eu não vou pregar nesses 4 tempos, mas eu só vou refrescar a sua memória, porque nós vamos estudar o capítulo 8. Por isso eu não dei ênfase para as outras coisas que eu falei. Mas o capítulo 8, queridos, o versículo 13, os fariseus dizem que o testemunho de Jesus é falso. Por quê? Porque Jesus testifica de si mesmo. E eles chegam em Jesus e falam que o testemunho que você está dando é falso. Por quê? Porque para ter um testemunho verdadeiro precisa de 2 pessoas. Então Jesus diz: o Pai me enviou, o Pai está em mim, o Pai testifica de mim. Então eu não dou testemunho só, porque o Pai que me enviou também testifica daquilo que eu sou e de quem eu sou. Então o meu testemunho não é falso, porque o Pai testifica de mim. E aí eles ficam mais doidos ainda. Os fariseus perguntam depois do versículo 19: onde está o teu Pai? Se você olhar lá, ó, capítulo 8, versículo 19. Onde está o teu Pai? Jesus responde no versículo 19 mesmo: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós conhecesseis a mim, também conhecereis a meu. Ou seja, o que Jesus estava dizendo a esses homens: eu e o Pai, como está escrito em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos uma só. Jesus estava tentando dizer a eles que ele realmente e o Pai é a mesma pessoa. Um discípulo de Jesus também fez a mesma pergunta. João capítulo 14, a partir do versículo 9, quando Jesus disse que estava indo para o Pai, Felipe fala para ele assim: mostra-nos o Pai, que nos basta. Então Jesus responde assim: como pedes isso, Felipe? Não vê que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? Credes que o Pai está em mim e que eu estou no Pai, pelo menos pelas obras que eu faço, ou pelas mesmas obras. O que estava acontecendo aqui? A divindade de Jesus, irmãos, estava sendo revelada, e os judeus estavam ficando enfurecidos, porque quando eles iam cobrar Jesus, Jesus tinha uma resposta na língua que calavam a boca deles. O versículo 33, os judeus dizem que eles eram livres. Está assim, ó. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então Jesus responde no versículo 34: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Irmãos, não tem como enganar Jesus. Então o embate vai, o embate vem. Versículo 48, os judeus chamam Jesus, eles chegam a ponto de chamar Jesus de samaritano e endemoniado. Oh, irmãos, olha que briga que esse capítulo 8 é. Porém, o que Deus colocou no meu coração, eu falei essas coisas para você estar entendendo, que o texto é grande, mas nós vamos simplificar aqui em 3 situações. As 3 situações, se você quiser anotar, ou se você depois quiser assistir. A primeira é, o que esse texto mostra para nós? Que Jesus é o juiz que absolve. Segundo, Jesus é a luz do mundo. Terceiro, Jesus é a verdade que liberta. 3 situações que estão num texto com 59 versículos. Jesus se mostra como juiz que absolve. Jesus se mostra e se revela como a luz do mundo. E Jesus se mostra e se revela como a verdade que liberta. Por quê? Porque aquelas pessoas, irmãos, estavam no obscuro. E todo aquele que não sabe, nem conhece, nem compreende, nem quer entender quem é Jesus, ele anda na escuridão. É isso que Jesus estava tentando passar. Quando Jesus no texto é o juiz que absolve, é quando é trazido a Jesus a mulher que é pega no ato de adultério.
O versículo de número 3, acompanhe. Diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio adultério, e na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando, ou seja, eles estavam irritando, perguntando, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. O primeiro que não tem pecado, irmãos, o primeiro que se sente livre, o primeiro que se sente liberto, ou seja, santo bastante, você tem o direito de tacar uma pedra. Mas se você tiver alguma coisa, se tiver alguma pendência, se tiver alguma sujeira, se tiver alguma pequena falha, não atira a pedra. Ninguém e nenhum de nós, como nenhum daqueles homens, por não conhecer a Jesus, por não ser livres o bastante, por não estar no caminho, homens que estavam presos à lei, homens que julgavam segundo a lei, homens que andavam talvez não, com toda certeza, na sujeira, mas que não permitia, que não gostava, que não aceitava, quando via alguém errado, a primeira coisa que eles faziam, trazia para julgar. Então Jesus, sabendo da situação, diz: quem não tem pecado, que atire a primeira, tornando-se a inclinar-se, versículo 8, escrevia-se na terra. Porém ouviram eles isso, e acusado pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitou-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. A única pessoa no texto que poderia condenar a mulher, quem é? Jesus. O único santo do texto, quem era? Jesus. Mas o que ele fez dentro da situação? Ele não condenou. Se a gente for ver a história mais para frente, Jesus aqui é o juiz, obviamente, mas nós sabemos que Jesus, irmãos, ele morre também por causa dessa mulher. Então, como eu vou morrer por você, eu não posso te julgar, eu vou te absolver, e a minha absolvição ela é tão poderosa, que eu vou morrer no teu lugar. Ou seja, mais para frente, quem foi apedrejado foi Jesus no lugar dessa mulher. Agora, a consciência, irmãos, de quem está julgando, a consciência das outras pessoas, a gente precisa cuidar, irmãos, porque muitas vezes nós estamos jogando pedra, nós estamos falando da vida alheia e com problemas dentro de nós. Muitas vezes a palavra de Deus, semana passada eu falei dessas coisas, mas em outro texto, que na verdade na nossa vida, se você não cuidar de você, se você não olhar para você, se você não cuidar da sua própria vida espiritual, você vai passar a ser alguém que julga a vida dos outros, e julgando a vida dos outros, sem estar com uma vida correta, você pode cair na condenação eterna. Diga para alguém assim: tome cuidado, tome cuidado para não julgar ninguém, porque senão, você pode cair no juízo eterno. Então a primeira parte nós entendemos, irmãos, que Jesus é o juiz que absolve. Diga comigo: Jesus é o juiz
que absolve. Nós lemos o versículo de número 12, eu quero que você coloque os seus olhos. No versículo de número 12 tem 3 afirmativas. Quais são elas? Eu sou a luz do mundo. Segundo, quem me segue não andará em, mas terá a luz da vida. Por isso que eu fiquei o dia todo, irmãos, pensando em Jesus. Pensando no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. De como viver melhor na presença dEle. De como o servir melhor. A gente tem visto tantas pessoas caírem, irmãos. A gente tem visto tantas pessoas voltarem atrás e não ficarem firmes na presença de Deus. Que de manhã eu estava muito preocupado com isso. É quase que inexplicável. E as perguntas que eu fiz é: por que, Senhor? Por que tem pessoas que levantam a mão no domingo e na segunda-feira não fica firme? Por que tem pessoas que vêm aqui na ponta do altar com choro, dizem eu quero Jesus, e depois volta para a rua, volta para a vida, volta para o seu convívio normal e natural, como se nada tivesse acontecido? Você não para perguntar, irmãos? Não tem alguma coisa errada? Tem pessoas que pensam que o erro está de cima para baixo. Você acredita que o erro está de cima para baixo? Tem pessoas que ainda dizem assim, foi porque o Senhor ainda não fez a obra. Irmãos, Ele fez a obra. Não acredita nisso não. Não pensa nisso. É porque que o Senhor não fez a obra. Não, Ele fez a obra. É verdade. Ele não fez. A Bíblia não diz que Ele veio com uma missão. Ele veio para morrer, pagar o preço, nos comprar, nos tornar livre. E para aqueles que têm fé no nome dEle, tem um destino, a vida. E Ele fez a missão dEle. Então Ele concluiu a obra. Ele concluiu a obra. O problema é que a gente quer Cristo como algo assim, conta-gota. Eu não estou bem hoje. Sabe o que eu faço? Eu ouço um louvor. Eu não estou muito bem hoje. Eu me curvo diante dEle. Mas quando as coisas começam a funcionar, quando a porta se abre, quando as coisas começam a andar, as pessoas tendem a deixar Jesus em segundo plano. Só que você esquece que quando Ele diz eu sou a luz do mundo, tem uma conotação muito grande. Se Ele é a luz do mundo, irmãos, pensa comigo, olha o peso disso aqui. É porque o mundo todo está em trevas. Eu sou a luz do mundo. Do mundo. Toda cidade do Brasil, todo país tem um tal de padroeiro. Se você for em cidades pequenas, tem um padroeiro da cidade. Se você, por exemplo, for na Índia, cobra, elefante, rato, que mais? Macaco, vaca, tudo é um Deus com D minúsculo, com D minúsculo. Então por onde você anda, irmãos, tem alguém dizendo assim, ou tem alguma denominação, ou tem alguma religião dizendo que aquela religião é uma luz. Mas a única luz que ilumina o mundo se chama Jesus. E Jesus, quando Ele diz eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo que o mundo todo que não está em Cristo está errando o alvo. E Jesus estava num embate, falando contra ou falando para a lei. As pessoas acreditavam que na lei de Moisés, eles eram iluminados, mas Jesus veio dizer, não, eu sou a luz do mundo. Ele não está dizendo eu sou a luz de Israel, eu sou a luz. Quem não estiver em mim não consegue enxergar essa luz, andará também nas trevas. Você está entendendo isso aqui? Quando Jesus diz em João capítulo 1 versículo 4, a palavra de Deus diz assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Está falando de Jesus, irmãos.
a luz dos homens. A luz, irmãos, olha só para essa luz, olha para essa luz, dá uma olhadinha para essa luz. A luz guia, a luz ilumina, a luz transforma a vida das pessoas, ajuda a discernir o certo do errado, e a luz que é Jesus te impulsiona para o bem. Se a luz não é Jesus, irmão, o mundo anda no erro achando que está bem. Você está entendendo a importância de Jesus? Irmãos, se você entender o que é luz e olhar para a luz, irmãos, você não cai no buraco, porque quem não está na luz vai andar no buraco. Quem não consegue enxergar vai andar errado achando que está certo, porque aquelas pessoas estavam brigando com Jesus, achando que estava certo, irmãos, e Jesus tentando provar a eles: olha só, vocês não estão certos. Por quê? Porque vocês estão me vendo e não estão crendo em mim. Vocês me esperavam e quando me viram não me receberam. A Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 12 que ele veio para os seus, mas os seus não o recebem. Jesus é a luz que ilumina, irmãos. Olhe para a tua vida antes de Jesus entrar. Olhe para a tua vida antes de você dar aquele passo de fato, em verdade para Ele. Quem você era? Você andava em trevas e dizia assim: ó, eu não sou uma má pessoa. Por quê? Porque eu compro e pago. Eu não quero mal de ninguém. Se o céu existe, se o inferno existe, olha, eu não sei, mas se o céu existe, eu vou para lá, porque eu sou uma pessoa boa. Não quero mal de ninguém. Não quero ninguém mal. Eu quero todo mundo muito bem. Irmãos, nós íamos para o inferno achando que estava indo para... A Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 9: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Jesus é a luz que ilumina o mundo da escuridão. Jesus é a luz que ilumina o mundo que está em trevas. Jesus é a luz que ilumina o mundo que está em pecado. A pessoa está em pecado, irmãos, ela está nas trevas. Mas se ela não tiver Jesus como luz, como é que ela vai ser clareada e entender que aquilo é pecado? Ela vai lutar com todas as garras e forças para dizer: não, o que eu vivo está certo, o que eu falo está certo, o meu comportamento é correto. Por quê, irmãos? Porque não foi ilumina. Aí de repente, irmãos, Jesus ilumina a tua mente, ó, como luz. Jesus ilumina a tua mente. Aí você começa a perceber que você é uma pessoa que foi e que é e que precisa se consertar. Enquanto Jesus não entra como luz na sua vida, você pode ter ódio das pessoas e morrer com ódio, achando que você está certo. Enquanto você não tem Jesus como luz da sua vida, da sua alma, do seu coração, você pode ser uma pessoa rancorosa e morrer com rancor no coração, achando que está certo e que todo mundo está errado. Mas quando Jesus entra e ilumina a tua mente, irmãos, você entende que precisa começar a pedir perdão. Você entende que precisa começar a se reconciliar, se refazer, se reconstruir. Você começa a entender que muito tempo você perdeu na tua vida sendo uma pessoa rancorosa, cheia de raiva, cheia de ódio. Por quê? Andava nas trevas da escuridão, não tinha luz. Diga para alguém: a luz tem que entrar. E quando a luz entra, irmãos, ela ilumina tudo, ela mostra tudo. Ela mostra, a luz tem que entrar. Irmãos, presta atenção, só para você entender o que Jesus estava querendo passar. A luz tem que entrar, porque se a luz não entrar, você vai continuar com o dedo apontado dizendo: ela está errada, ele está errado, tem erro lá. Eles queriam condenar a moça, mas Jesus, aleluia, diz: quem não tem pecado, que atire a primeira. Deixa Jesus iluminar a tua mente, que você vai saber onde está o pecado. Você quer levantar a mão e dar um pouquinho de glória para Ele? Bora, Érica. Aleluia.
Segura aqui, nós vamos nessa pegada. Ó, é a primeira afirmativa. A primeira afirmativa que ele faz é: eu sou a luz do mundo. Irmãos, não tem outra luz, não tem outra saída, ok? Não tem. Ah, mas eu vou dar um jeitinho brasileiro. Irmão, não dá certo. Ah, mas eu vou tentar ser bom. Não vai dar certo. A única luz que existe no mundo que ilumina o erro, quando Jesus entra, você sabe que o lugar que você está é certo ou errado, porque a luz te mostra: deixa eu sair desse ambiente, deixa eu sair dessa amizade, deixa eu sair desse lugar. Sabe por quê? Porque a luz está mostrando para você que tem sujeira e que tem erro. Tem sim ou não? Aí, a segunda afirmativa, ele diz: quem me segue não andará em trevas. Olha, irmãos, quem me segue não andará em... Vamos lá, vou falar de condições. Condição que está aqui. Condição para andar na luz é o que? Seguir a... Diga comigo, seguir a Jesus. Olha como é bonito, irmãos. Está aqui, ó. Quem me segue não andará em... Então, há uma condição. Condição para andar na luz é seguir a... Agora eu pergunto, tem seguidor de Jesus aqui? Claro que tem. Você pode levantar a mão sem medo, dar glória a Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Segundo, condição para não voltar para as trevas. Porque, irmãos, todo mundo que ouve é o seguidor. Todo mundo que ouve dizer eu gosto, ele é o quê? Irmãos, o Neymar, eu amo ele, é seguidor. Sim ou não? Se você for aí, tá lá, tem pessoas que você vê que tem uma vida suja, mas põe lá a bandeirinha: I love Jesus. E daí? É ou não é um seguidor? Tem pessoas que você vê, ele canta a música do mundo, mas também canta um louvorzinho. Sim ou não? É ou não é seguidor? Sim ou não? É seguidor, irmãos. A Bíblia diz que quem segue não anda em... Agora, para permanecer na luz, irmãos, a condição para não voltar para as trevas, escuta, por que Deus colocou isso no meu coração? Porque tem muita gente caindo, irmãos. Tem muito crente que saiu, irmãos, e voltou a bebericar, voltou a colocar um cigarrinho na boca, voltou a usar alguma coisinha. Tem muito crente que voltou a brigar, voltou a ser ignorante, voltou para a adega, voltou, irmãos, voltou para a droga, que eu estou sendo pesado, irmãos, mas voltou. Sabe por quê? Porque queria ficar só na luzinha de seguir. Eu sou um seguidor. Mas para você permanecer, você precisa fazer 3 coisas. Fala comigo assim: negar a si mesmo, renunciar a si mesmo e deixar o mundo de pecado. Irmãos, não tem como ficar, não tem como continuar se você não tiver coragem. Isso é um ato de coragem. Ah não, mas o Senhor não fez a obra dentro de mim. Irmãos, esquece. O Senhor fez a obra para você. Ele já fez a obra dentro de você. Você precisa renunciar a si mesmo. Renuncia esse palavrão que você ainda fala. Renuncia essa programação que você ainda vê. Ah, mas eu não tenho força. Você não tem força? Não, você não quer. Porque renunciar é relutar. Ainda que a tua carne queira, você precisa renunciar. Senão não precisa de renúncia, irmão. Que coisa é essa? Ah, mas eu ainda tenho vontade de ver, por isso que eu não desligo. Eu tenho vontade de fazer, por isso que eu ainda faço. Eu tenho vontade de entrar lá, por isso que eu ainda entro. Eu tenho vontade de beber, por isso que eu ainda bebo. Eu tenho vontade de colocar aquele negocinho na boca, por isso que eu ainda coloco. Irmãos, então não precisa de renúncia. Renúncia é relutar. Eu estou tendo vontade, eu estou sofrendo ataques, eu estou sofrendo algum tipo de ataque, mas Jesus é a luz. Aleluia.
E ele diz que aqueles que o seguem, quem anda com ele, não andará em trevas. Essas trevas é pecado. Você é um povo seleto. Se você não entender isso, irmãos, que você precisa renunciar, você precisa entrar no ambiente, por isso que eu falei do ambiente da oração, é um ambiente carregado de angústia, mas você precisa entrar, porque essa é a manutenção espiritual da tua vida. Ah, mas eu não compreendo o evangelho assim. Por isso que você está caindo, por isso que você é fraco na fé, por isso que você não fica de pé, porque o que falaram para você é um evangelho que você não precisa fazer nada. E Jesus vem e diz em Mateus 16:24: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Evangelho sem renúncia, irmãos, não é evangelho. Quem que você tem que renunciar, irmãos? Quem é? E o que você precisa renunciar? Você precisa renunciar a tanta coisa que você pensa que não é pecado. Você precisa, irmãos. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos andar em trevas. Por quê? Porque você foi iluminado. Você está sendo iluminado. Quem está sendo iluminado está sendo ministrado. Quem está sendo ministrado não anda em trevas. O que é trevas? Pecado. Pecado fora, pecado dentro. Então, como eu não tenho mais parte com o pecado, eu preciso renunciar. Sai de mim, pecado. Eu não vou dormir contigo, não. Não vou andar contigo, não. Não vou aceitar tu na minha vida, não. Aí alguns ainda pensam assim: já que eu não consigo renunciar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair da presença do Senhor. Sabe o que vai acontecer com você? Tu morre. Tu morre fisicamente e espiritualmente. Porque fisicamente você vai morrendo aos poucos, e espiritualmente, irmãos, para quem já saiu, já está fora, já está morto. Então a terceira verdade que eu vou falar para você aqui, antes de falar a terceira verdade, a terceira afirmativa, diga para alguém assim: priorize a vontade de Deus. Deus no centro. Abandone os desejos da carne e assuma a sua identidade cristã. Irmãos, é assim que funciona. Quando alguém chega e fala assim: mas eu não consigo. Você não consegue não, você não quer. Fala a verdade. Eu não estou como, eu já tentei, pastor. Não, você está aqui pedindo para mim orar, mas o seu coração está querendo ir para lá de novo. Você acha que eu sou bobo? Porque quem vem decidido, irmãos, quem vem decidido, ele vem quebrado, ele vem todo moído, mas ele vem dizendo: eu nunca mais volto para esse mundo de pecado. Eu já experimentei as trevas, eu não quero mais. Irmãos, mas isso aí dói, né, pastor? Irmãos, é isso, irmãos. Isso é a palavra que muda. Porque se eu não viver nisso, irmãos, a gente está vendo as pessoas caindo e fica perguntando: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Irmão, a pessoa arruma um trabalho no horário de culto, passa 15 dias, caiu. A pessoa para de cultuar, ela não cultua no meio da semana, ela vem de 15 em 15 dias, ela esfria na fé e cai. Mas que coisa é essa, irmãos? Que crente? Diga para alguém: que crente é você? Terceira afirmativa, ele diz: mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Quando ele diz terá a luz da vida, tem duas vertentes. Por que tem duas vertentes? A primeira é essa: eu carrego a luz. Diga comigo: você carrega a luz. Você é um carregador de luz. Mateus capítulo 5, versículo 14, diz que nós somos a luz. Então, se Ele é a luz, eu não ando em trevas. Você tem a luz da vida. A primeira vertente é que eu carrego a luz. Eu carrego Jesus por onde eu carrego a verdade. Eu carrego a vida de Deus aqui dentro.
Você carrega a vida de Deus por onde você passa. Agora, quem carrega a vida de Deus, carrega também a natureza de Deus. Carrega a luz que está nele. A luz que está nele também está dentro de você. Bata no teu peito e diga: a luz de Deus também está aqui. Agora aponta o dedo para alguém e diga assim: então reflete essa luz de Deus na sua vida aí. Carregador de luz, irmãos, porque ele diz que terá a luz da vida. Escute isso, ó. Carregar a luz é mais ou menos isso: inspirar pessoas e motivá-las a servir a Cristo, irmãos. Ô irmão, se você viver uma vida santa, você vai inspirar pessoas. O grande problema é que ninguém quer viver uma vida santa, quer viver uma vida mais ou menos, e a vida mais ou menos não inspira ninguém. Ser crente desse jeito eu não quero. Ir para a igreja para viver isso. Quantos crentes estão ouvindo isso? Ir para a igreja para ser igual a você, eu estou fora. Não inspira, irmãos. Eu carrego a luz, eu carrego a natureza de Deus, eu carrego a luz de Deus em mim. Então eu preciso inspirar pessoas, motivá-las a servirem a Cristo. As pessoas virão ou me verão e verão aquele que está dentro de mim. Tem que ver você e tem que ver aquele que está dentro de você, porque você carrega a luz. O carregador de luz, irmãos, ele acolhe, ele ama o próximo, como você foi amado. O carregador de luz, ele é um exemplo de cristão na sociedade. O carregador de luz é uma pessoa essencial, importante para todas as pessoas por onde passa. E hoje está difícil de a gente ver essas características em quem está carregando as luzes, irmãos. Por falta de renúncia, por falta de pequenos detalhes. Está um dia bem, um dia mal. Irmão, no teu dia mal, você pode ficar mal. Mal de que forma? Eu tive um dia que não é bom, alguma coisa aconteceu, eu fiquei triste, mas o caráter de fé em Cristo não pode mudar. O seu posicionamento de cristão não pode mudar pelo dia que você viveu. E as pessoas mudam. Quer saber? Deus me esqueceu. Eu vou dar uma gelada. Você vai dar uma geladeira em Deus. Já que Deus não está cuidando de mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar uns dias também sem olhar muito para Ele. Tá bom então. Carregador de luz. Segunda vertente, quando ele diz a luz da vida, a segunda representação é vida eterna. Comunhão com Deus, gozo eterno, reservado para a sua igreja, conforme está na palavra. Então quando ele diz terá a luz, eu carrego a luz. Terá a luz da vida, ele está falando da vida eterna. Todo aquele que anda na luz não andará em trevas e terá a luz da vida. Você quer levantar a mão e dar um pouquinho de glória para Jesus? Irmãos, é confronto para nós, irmãos. Irmãos, se a gente não for confrontado, que evangelho que a gente vive, irmãos? A gente fica se perguntando: poxa vida, por que as coisas estão acontecendo? Por que as pessoas não estão se fortalecendo? Por que as pessoas estão caindo? Por que não está aqui, irmão? Não está fortalecida nisso aqui, ó. Se você estiver firme nisso aqui, nele, aconteça o que acontecer, ninguém te tira disso. Terceira situação ao qual nós lemos, irmãos, que eu falei para você, Jesus é. Agora, Jesus como verdade que liberta. João capítulo 8, versículo 32. Jesus como verdade que liberta. João 8, 32. Vamos terminar. João 8, 32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Escuta isso aqui, ó. Conhecimento e verdade gera liberdade. Conhecimento bíblico e verdade, ele vai gerar em nós liberdade. Agora, conhecimento de quem que vai gerar liberdade da nossa vida? De Jesus. Diga aí, de Jesus. Agora, quem é a verdade que liberta? Liberta do que, irmãos? Aí que está.
Liberta do quê? Do quê? Do quê? Então nós vamos entender aqui agora. Jesus, a Bíblia vai dizer assim que, e conhecereis a verdade. Então o conhecimento a gente tem que ter de Jesus. A verdade que liberta é Jesus. Agora liberta do quê? Põe seus olhos no versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Irmãos, então se eu conheço Jesus, Ele vai me libertar. Ele vai me libertar do quê? Do pecado. Se eu cometo pecado, eu não estou servindo a Jesus, presta atenção, eu estou servindo o pecado. Como eu posso dizer que sou servo de Deus, servo de Jesus, cometendo pecado? Eu não estou servindo a Jesus, eu não estou me aprofundando no conhecimento, porque o mistério, aquele povo queria matar, porque não conhecia. Aquele povo queria pecar, porque não. Mas diga para alguém: você conhece? Será que você conhece o bastante? Porque não faz sentido, irmãos. Se Ele nos libertou do pecado, eu não sou servo do pecado. Você não manda mais em mim. Pecado, agora, sabe o que eu tenho em relação ao pecado? O que Jesus fez para você em relação ao pecado? Como Ele é luz, Ele mostrou para você o que é certo e o que é. Se eu beber isso, eu posso viciar. Então eu tenho consciência que isso é pecado. Quem não tem consciência bebe e vai ficar escravo. Se eu colocar isso na boca, eu vou me tornar escravo. Mas como eu conheço a Cristo, eu não vou fazer isso, porque se eu fazer isso, eu vou me tornar servo disso, e eu sou servo de Deus. Agora, por que as pessoas estão caindo servindo a Jesus? Porque não conhecem a Jesus. Porque Ele diz: e conhecereis a verdade. Conhecereis e a verdade vos. A verdade é Jesus, irmãos. As pessoas não estão se aprofundando. Tem duas vertentes para esse versículo aqui que eu não consigo entender. Primeiro, ou a pessoa está pecando porque quer. Está pecando porque quer. Por quê? Porque o pecado já não mais me domina. O pecado já não tem mais domínio sobre a tua vida. Põe isso na tua cabeça. Põe e fala para alguém: o pecado já não domina mais você. Não adianta dizer: olha, eu não aguento. Não, pecado, eu estou te vendo, eu sei que tu não pode. Deus está me clareando, eu tenho a luz do mundo aqui dentro, eu tenho a luz de Cristo aqui dentro. Então o pecado já não mais me escraviza, porque agora eu não sou servo do pecado, agora eu sou servo de Cristo. Agora eu preciso conhecê-lo. Ou a pessoa peca porque não quer, ou não quer conhecer a verdade que é Jesus. Não quer conhecer. A gente diz: vem para o culto, vem para a escola bíblica, participa, lê a Bíblia. Irmãos, por que não? Porque não conhece. Porque quanto mais você se abstém de conhecimento, mais servo você é daquilo que você vive lá fora. Quanto mais conhecimento você tem, mais livre você é daquilo que está lá fora. Você entende? É isso aqui que vai te libertar do pecado que está no mundo. Por que você diz que quando você lê a Bíblia, os seus olhos marejam, você começa a ter sono, você não consegue ficar acordado? Por quê? Porque está aqui a verdade que te liberta do pecado que está no mundo. A verdade que te liberta do pecado que está no mundo se chama Bíblia, palavra de Deus, se chama Jesus Cristo, com a sua história no Evangelho. Então quando eu digo que ainda peco, é porque eu não o conheço de verdade. E você quer saber?
É o que está acontecendo nos dias de hoje. Você vê muito ignorante na fé. Pergunta se esse irmão quer aprender. Pergunta se ele tem tempo para Cristo. Quanto mais dele você tem, menos do mundo você terá. Quanto mais luz de Deus na sua vida, menos trevas na sua vida entrará. É fato, irmãos. Aí eu digo, mas eu ainda tenho vontade de pecar. Irmãos, aí está na escala da renúncia. Mas porque você conhece, você não vai dar o braço a torcer, porque você não serve mais isso. Você dizer para o pecado e para aquilo que te chama para o pecado, dizer assim: não, infelizmente você não me domina mais, porque agora quem me domina se chama glória a Deus. Diga para alguém: quer ser liberto? Vou dar a receitinha rápida aqui e a gente finaliza. Primeiro, conheça a verdade. Conheça a verdade. Segundo, ouça a verdade. Terceiro, viva a verdade. Conhecer a verdade, irmãos. Conhecer a verdade, está aqui. Aquele que conhece a verdade vos libertará. Às vezes o crente, ele pensa que conhece. Ele pensa. Mas conhecer é experimentar, é aprender mais sobre Jesus, é buscar, é entender mais, é reconhecer Jesus como Senhor, é ter mais intimidade, é entrar mais, irmãos, é querer mais, é folhear mais, é entrar mais, porque tinha um povo que pensava que conhecia a lei, e queria matar pela lei, mas Jesus diz: vocês são ignorantes, porque não me conhecem. A partir do momento que vocês me conhecer, vocês serão livres dessa situação. Então conhecer é entrar, irmãos, é perder tempo, é ganhar tempo, é ficar com Ele, é entrar nele, é falar com Ele, é buscar informação. Por quê? Porque o que está em jogo é a vida, é a sua salva. Ouvir a verdade, sabe o que é isso? É abrir o coração para Cristo. O que acontece, irmãos, quando a gente ouve a verdade, a gente fica frustrado. De verdade, a gente gosta mesmo é de tapinha nas costas. Mas quando alguém diz para nós assim: queridão, queridinha, você precisa mudar a sua rota, a sua vida, você está errado, é você que está errado, não é ninguém. Irmãos, acabou a brincadeira, acabou a graça. Ouvir a verdade é abrir o coração para Cristo. O coração aquebrantado é aquele que reconhece que precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. Abra teu coração para Cristo. Cristo é tudo, Cristo é tudo, Cristo é tudo. Os seus fundamentos, o que você pensa, o que você aprendeu até aqui, o que te trouxe até aqui é nada. Pode ter certeza que é nada, irmãos. Ah, mas eu sou um cidadão de bem, eu estou indo bem, eu acho que eu estou bem. Irmãos, perto de Cristo isso é nada, porque até a Bíblia diz: quando eu penso que eu sou justo, a Bíblia diz que a minha justiça para Deus é como trapo de imundícia. Viver a verdade, irmãos, é aceitar a transformação pessoal que Jesus te pede. As pessoas levantam a mão e continuam fazendo as mesmas coisas. Você não aceitou a transformação pessoal. A conversão, irmãos, ela começa quando eu aceito. Você aceitou a conversão? Você aceitou, irmãos, a transformação pessoal que Ele pediu para você? É sério, irmãos, isso aqui é uma palavra profunda. Nós não aceitamos a transformação que Ele tem pedido para nós. A gente pensa: é Ele que vai me transformar por completo. Quem é que vai tirar essa roupa? Quem é que vai tirar essa playlist sua? Quem é que vai tirar aquilo que não presta da sua mente? Quem é que vai nutrir a tua mente de coisas boas? É você!
Aceita a transformação que Jesus está pedindo. Aceita a transformação que Jesus te pede. Aceita isso. Aceita essa transformação. Isso é viver a verdade. As pessoas querem falar a verdade, mas não vive. Quer pregar a verdade, mas não vive. Quer andar com a Bíblia debaixo do braço, mas não vive. Não muda. E depois põe a culpa em quem? Na igreja, no irmão, na família, no marido que não muda, não, no filho que não muda. É você que não muda. É você que não muda. É você que precisa viver a verdade. Irmãos, a verdade ela está batendo na nossa porta, irmãos. Eu estou angustiado com essa palavra desde manhã. Angustiado. Você sabe que ia trazer uma palavra angustiado? Você sabe o que é isso? Você tem um dia de angústia por uma palavra que Deus te deu no seu coração, como Ele revela a igreja, como ela está vivendo nos dias de hoje. As pessoas, irmãos, elas estão a ponto de cair a qualquer momento. A qualquer momento o cristão entrou, o cristão saiu, o cristão caiu, o cristão levantou. Que é isso, irmãos? Como é que eu conheço a verdade e tenho uma vida de retrocesso? Como é que eu quero conhecer a verdade e viver numa mentira? Como é que eu digo que estou na verdade, canto sobre a verdade, prego sobre a verdade e vivo a mentira? É mentira! Diga para alguém: viver a verdade é aceitar a transformação que Jesus pediu para você. Você aceita? Você aceita? Você aceita? Ou você vai ficar culpando o mundo pelo que você vive? O que está em jogo é a salvação da sua alma. Viver a verdade é obedecer e ter fé. Viver a verdade, irmãos, é ser um testemunho vivo do que ouve, do que ouve e do que lê. Uma pessoa disse para mim hoje: a minha vida é um livro aberto. Eu tomei um susto. Não fala isso para ninguém não, tá? Porque se a sua vida você diz e pensa que é um livro aberto, que livro as pessoas estão lendo de você? Minha vida, eu não devo nada para ninguém, tá? Tô nem aí. Sabe que a minha vida é um livro aberto. Tem que ser. Mas qual é o livro que as pessoas estão lendo? Diga assim para alguém aí: se vós permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pega na mão desse seu irmão, levanta ele aí, irmãos, se aguentar, porque senão nós vamos fazer uma oração, irmãos. Vamos orar, irmãos. Fique de pé, você que pode. Fecha seus olhos, irmãos. Eu quero que você fale para você assim: eu não vou cair. Fecha seus olhos. Eu estou falando sério. Feche seus olhos. Eu quero que você faça uma oração sincera nisso. Porque às vezes a pessoa pensa que cair é só quem sai da igreja. Talvez você está dentro da igreja e caiu. Você entende? Fala para você: eu não vou cair. Eu vou permanecer, Senhor. Eu vou permanecer, Jesus. Eu já sei que tem que ter renúncia. Eu sei que tem que carregar cruz. Eu sei que terá dias de angústia, dias que as vontades vão bater.
mas eu não vou cair. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Eu não vou retroceder. Eu não sou servo do pecado, eu sou servo de Jesus. Eu não ando nas trevas, eu ando na luz. O meu juiz não é um juiz falso, o meu juiz é um juiz fiel. Senhor, visita as mentes. Muitos jovens, muitos adolescentes, muitas irmãs, muitos homens, muitos varões. Que toda mentira caia por terra, irmão. Se tiver alguma mentira, fala agora para o Senhor. Nós estamos numa oração, Deus. Faz você, por favor. A Bíblia diz que aquele que está de pé tem que cuidar para não cair, irmãos. Faz você a sua oração. Seja sincero. Seja sincero. Não vá para casa levando nada. Não se arrependa com choro de crocodilo. Fala para Deus de verdade: eu vou mudar, Senhor. Eu vou mudar, Senhor. Eu vou mudar, eu vou me agarrar com a tua palavra. Eu vou viver a verdade. Eu vou andar na luz. Eu não vou viver mais mentira. Eu não sou filho da mentira, porque quem é filho da mentira é filho do diabo. Está em João capítulo 8, irmãos. O texto é gigante. Você não é filho da mentira, você é filho de Deus. Você é salvo, você foi comprado, você é livre. Você não é refém do pecado. O pecado não te domina, o pecado não te norteia. Quem te norteia, quem te guia é o Espírito Santo, é a luz de Jesus. Você é destinado à eternidade. Você não é destinado ao inferno, mas a viver em paz em Cristo Jesus. Som dos corações, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai, e renova as forças da tua igreja para esse tempo. No nome de Jesus você diz? Amém. Aplauda o Senhor, irmão.